Parecia um jogo tranquilo. Mas não foi bem assim. O confronto entre Sport Clube Internacional e Chapecoense terminou em 2-0, mas o placar esconde uma história muito mais profunda. Uma história de controle, pressão e um detalhe tático que fez toda a diferença. Hoje você vai entender exatamente como o Internacional construiu essa vitória, e por que a Chapecoense nunca conseguiu entrar de verdade no jogo. Mas teve um momento específico, que mudou tudo, e quase passou despercebido. A bola rolou, e desde o início, o Internacional deixou claro o plano. Pressão alta. Posse de bola. Controle total do ritmo. A Chapecoense tentava sair, mas encontrava dificuldade. E isso começou a se refletir rapidamente. Os primeiros minutos foram de domínio. Troca de passes. Movimentação constante. E uma sensação clara, o gol estava amadurecendo. Mas o futebol tem dessas coisas, dominar não significa decidir. E por alguns minutos, foi exatamente isso que aconteceu. A Chapecoense se segurava. Fechava os espaços. E tentava explorar contra-ataques. Mas havia um problema. Faltava precisão. E contra um time organizado, isso custa caro. Foi nesse momento que o Internacional acelerou. Uma jogada rápida, um passe vertical quebrando linhas, e de repente, o espaço apareceu. A finalização veio. E o gol aconteceu. 1-0 para o Sport Clube Internacional. Controle no placar. E mais importante, controle emocional do jogo. Mas isso ainda não era o ponto decisivo. Porque depois do gol, veio o detalhe que mudou tudo. O Internacional recuou levemente. Não completamente. Mas o suficiente para atrair a Chapecoense. E foi aí que entrou a estratégia. Chamou o adversário. Esperou o erro. E começou a explorar os espaços deixados. Uma mudança sutil, mas extremamente eficiente. E é exatamente esse tipo de ajuste que separa equipes comuns de equipes inteligentes. Aliás, se você gosta de entender o que realmente acontece dentro de um jogo, além dos gols, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada detalhe vira análise. E cada jogo, vira aprendizado. Voltando à partida, a Chapecoense tentou reagir. Subiu as linhas. Buscou o ataque. Mas encontrou um problema ainda maior. O equilíbrio defensivo do Internacional. Cada tentativa era bloqueada. Cada avanço, neutralizado. E aos poucos, o tempo começou a jogar contra. E então, veio o segundo golpe. Uma jogada rápida. Transição perfeita. E a defesa, desorganizada por segundos. O suficiente. Finalização. Gol. 2-0. E agora, o cenário era completamente diferente. Porque com 2 gols de vantagem, o Internacional passou a controlar tudo. Ritmo. Posse. Tempo. E principalmente, a confiança. A Chapecoense ainda tentou. Teve momentos de pressão. Criou algumas chances. Mas faltava algo essencial. Eficiência. E no futebol, sem eficiência, não existe resultado. Os minutos finais foram de administração. O Internacional diminuiu o ritmo. Segurou a bola. E evitou riscos. Uma atuação madura. De quem sabe exatamente o que está fazendo. Até que veio o apito final. Fim de jogo. Sport Clube Internacional 2. Chapecoense 0. Uma vitória que pode parecer simples, mas que foi construída com inteligência. Com estratégia. E com leitura de jogo. Mas existe um ponto que define essa partida. O controle. O Internacional não apenas jogou melhor. Ele controlou o adversário. Controlou o ritmo. E controlou os momentos do jogo. E é exatamente isso que faz a diferença ao longo de um campeonato. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa vitória mostra a força do Internacional ou fragilidade da Chapecoense? Comenta aqui.
E se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na Batalha dos Mascotes, cada jogo conta uma nova história. E a próxima pode ser ainda mais intensa. Nos vemos no próximo vídeo.